Do Jornal Público, este é o Soundbite. E hoje não está cá o Ruben Martins e eu sou a Helena Pereira. Neste Soundbite vamos ao Congresso do CDS. O partido que já foi de Paulo Portas e Manuel Monteiro esteve reunido em Alcobaça e saiu de lá com várias proclamações e uma certeza. Tão cedo o CDS não se irá candidatar sozinho em eleições legislativas, porque quer ajudar a travar o PS e o Chega. Viva Ana Sá Lopes! Viva Helena, viva! Vamos ouvir então Nuno Melo, o líder do partido do CDS. O que seria profundamente anormal seria numa coligação termos o CDS a combater o parceiro, não. Sabe, todo o nosso ímpeto no combate está em relação àqueles que querem que a AD não tenha sucesso e querem que o governo caia. Poderá haver quem entenda que fazendo do PSD o adversário e ajudando, enfim, os socialismos e os populismos, está a bater forte no peito e a trazer um grande serviço para o país. Eu sinceramente acho que não. Esta é a estratégia de Nuno Melo, que ainda assim recusa que o CDS venha a fundir com o PSD. Ficou resolvida a crise de identidade, Ana Sá Lopes? Isto vai no caminho certo? No caminho certo para onde? Pois, para lado nenhum, não é? Ou para a decadência que nós estamos a assistir. Isto foi um congresso triste. Foi um congresso onde os anteriores dirigentes do partido, tirando Diogo Feio, que de facto foi uma figura central do congresso, preferiram não aparecer. Foi um congresso de um partido que está numa enorme decadência, que, enfim, não acaba porque não vai sozinho a votos. Aliás, eu não consegui perceber. Uma das polémicas deste congresso foi a líder da Juventude Popular a insistir, e com uma moção que depois acabou por não levar a votos, mas a insistir para que o CDS fosse sozinho a votos. Ninguém quer ouvir falar disso agora, como não é? É óbvio, porque era o suicídio do partido. Quer dizer, o partido já está tão fragilizado, e agora ir sozinho a votos, quer dizer, não lembrava o diabo. Nem sequer percebia a estratégia. Mais aceitável é a estratégia de Diogo Feio, que é uma proposta que ele tem há anos. Que é uma espécie de fusão, não é? Uma espécie de fusão. E mais tarde juntar a Iniciativa Liberal, ou seja, a fusão de um grande partido da direita portuguesa. Isso faz mais sentido. Ou seja, isto é os partidos sociais, os velhos partidos centristas do Centro Democrático Social, da Democracia Cristã Europeia, também estão em decadência. Portanto, nós estamos aqui a assistir a um movimento, o nosso CDS é um movimento, a quebra é que, porque há mais ofertas a outras direitas, a novas direitas, que não cobrem a democracia cristã, que era uma democracia de partidos muito influenciados pela Igreja Católica, que não é o caso nem do Chega, nem da Iniciativa Liberal, que já não têm qualquer influência da doutrina social da Igreja. E há uma quebra, de facto, muito grande, não é só em Portugal. Sendo que o CDS teve quase para acabar em 1995, portanto, apesar de tudo, tem durado, não é? Quando elegeu o famoso táxi com 4 deputados. Enfim, depois Manuel Monteiro e Paulo Portas conseguiram reavivar o morto, ressuscitar o morto, e agora cabe a Nuno Melo estar a aguentar uma situação que nós não sabemos quanto tempo vai durar. Não, acho que enquanto houver aliança com o PSD e a Caixa, é por isso que a ideia do Diogo Feio é boa. Se havendo aliança com o PSD, pode haver ainda, enfim, pelo menos a ideologia, alguma da parte da ideologia democrata cristã do CDS, juntar-se a um PSD numa direita grande. Isso acho que faz sentido. Eu acho que Diogo Feio tem razão, mas é ainda cedo para se falar nisso. Mas eu acho que daqui a uns anos é o que vai acontecer. Ou seja, mas há momentos em que as pessoas não querem ouvir falar. Sim, muito menos num congresso, não é? Eu acho que aquele momento no final de Nuno Melo para os vários representantes dos partidos que estavam lá sentados, e eram vários deles ex-CDS, o representante do Chega, do PSD e da Iniciativa Liberal, o Nuno Melo estava contente a dizer que aquilo que o CDS era um viveiro de talentos, mas eu estava a olhar para aquilo e pensar o contrário. Este CDS é um resquício que nós herdamos quase do 25 de Abril e que também vai desaparecer, não é? Porque eu acho que o CDS, depois do 25 de Abril, era aquele partido que era os saudosistas do antigo regime, que precisavam de um sítio, não é? Agora eram os outro. Liberais, que também não tinham sítio, e eram a democracia cristã. Pronto. E a pouco as coisas foram-se arrumando de outra maneira, e portanto
quer dizer, também está em vias de extinção. Não, isso tens razão. Essa declaração de Nuno Melo é a coisa mais pungente do Congresso. Acho que é a metáfora mais dolorosa quase do Congresso, e no entanto ele disse aquilo como se fosse uma graça, que é uma coisa que nós não conseguimos entender. E parece que é ver ao contrário. É ver ao contrário, exatamente. Os óculos dele devem ter uma graduação completamente alternativa, porque ele diz: beberam da nossa doutrina, o que vale é que somos, uns saem e outros ficam. Nós sabemos que são só a gente a sair. Carlos Abreu Amorim, Ministro dos Assuntos Parlamentares, CDS. Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, CDS. E Jorge Teixeira, deputado da Iniciativa Liberal, CDS. Estavam lá os três mostrando a decadência do CDS. Eram as figuras andantes com o esvaziamento do partido. E Nuno Melo ainda consegue brincar com aquilo. De facto, pronto, há momentos trágicos assim na vida das pessoas. E sobre o que distingue este CDS, por exemplo, do Chega, o que é que tu percebeste em termos de bandeiras? Eu acho que Nuno Melo percebeu antes de toda a gente de que vinha aí uma onda populista em Portugal. E lembras-te quando foram as eleições para o Parlamento Europeu, ainda sob a liderança de Cristas, que obviamente não tinha nada a ver com o Chega, nem com os discursos populistas à Chega. Nuno Melo era candidato ao Parlamento Europeu, era o cabeça de lista, e faz um discurso e começa a usar assim uma linguagem mais Chega, as bandeiras do Chega, que Paulo Portas também usou no seu tempo, não vale, e Manuel Monteiro muito mais, com aquela linguagem eurocética, era um partido de facto eurocético. E Nuno Melo percebeu isso, que vinha aí uma grande ameaça. O CDS teve muitos momentos Chega na sua vida, nomeadamente o combate Paulo Portas ao rendimento mínimo garantido. Aos subsídios dependentes, na altura, exatamente. Naquela altura chamava-se rendimento mínimo, agora é rendimento social de inserção. Portanto, esse combate que Portas deixou quando foi para o governo, abandonou esse combate. Aliás, os governos AD mantiveram o rendimento social de inserção. É hoje bandeira do Chega. Portanto, houve ali algumas bandeiras que se transmutaram, como as bandeiras anti-LGBT, que entretanto o CDS, nomeadamente com Cristas, tornou-se mais aberto nessas questões, à semelhança de outros partidos parecidos na Europa, mas enfim, havia um contingente de pessoas que não homofóbicas, vamos lá chamar os dois pelos nomes, que se encontraram agora o seu espaço no Chega, não é? Porque o CDS, o que eu notei, mesmo assim Nuno Melo quer tentar arranjar um espacinho para o CDS, vai apresentar Manuel Monteiro, projeto. ex-líder, foi lá dizer que é preciso ter uma voz, que o CDS precisa ter uma voz para não se diluir no governo do PSD. Exatamente, mas Monteiro, não sei se Monteiro quer voltar há 30 anos atrás, quando era capaz de ser. Ele era um grande líder populista. Achas que ele quer ser essa voz? Não sei, porque o regresso de Manuel Monteiro já foi alimentado tantas vezes. Ele era, ao contrário do que ele era bom, não é? Ele era bom, ao contrário do que as pessoas julgam. Ele era um líder populista bom. Tinha capacidades, nós podíamos não gostar do que ele dizia, obviamente, da ideologia dele e do que ele propagava, mas ele era eficaz. E ao contrário do que muita gente dizia na época, de que Monteiro era uma invenção de Portas e que Portas é que estava por trás de tudo, eu nunca comprei essa. Acho que Monteiro valia por si. Monteiro valia por si. Manuel Monteiro tinha uma grande força na época, era muito novo, quando foi líder do PP. E era bastante populista e não tenho dúvidas que ele daria luta a André Ventura. Se é que ele ainda se mantém o que ele era. Porque, entretanto, as pessoas também crescem, envelhecem e já não são as mesmas. Eu não vejo, apesar desse discurso, eu não vejo em Manuel Monteiro de há 30 anos que nós conhecemos e que era, de facto, um bom líder populista. Mas continua presente, é isso que é continua presente e continua, de facto, como tu disseste, a insistir que o CDS tem que ter voz. Ter uma voz, sim. Agora, eu não estou a ver ele passar para a fase seguinte. Ele foi ao Congresso, não sei se isto é um sinal, mas já houve alguns sinais de regresso dele que depois não acabaram por não ter consequência, não é? Eu houve ali uma coisa estranha que é, depois o João Almeida será o novo porta-voz do partido, o Nuno Melo falou de alguns temas e a revisão constitucional, que é muito importante para o CDS, continua a ser, e as deduções fiscais para as famílias com mais filhos, foram algumas das coisas, mas depois há ali um momento em que o João Almeida, logo no início do Congresso, diz que há uma questão que preocupa muitas pessoas, que é que preocupa mais, e que é o custo de vida e os combustíveis. E depois o Congresso acaba, isso foi no primeiro dia, o Congresso acaba, e tu
o CDS não tem nenhuma proposta para isto, que é o que o porta-voz diz que preocupa mais as pessoas. E, portanto, borrou a pintura, mas vamos ver agora nos próximos tempos se essa voz que o Manuel Monteiro pressionou, não é? Se no futuro isto se vai traduzir em alguma coisa, mas realmente não temos visto, mas pode ser que agora seja diferente nos próximos meses. Tens toda a razão. Isso é mais outro momento patético deste congresso do CDS. Mas pronto, ficamos por aqui? Ficamos, e amanhã, hoje ainda teremos a moção de estratégia do Luís Montenegro. E amanhã poderá ser um tema, vamos ver. E o Até Ruben amanhã. só volta na quarta-feira, isto para os fãs do Ruben, que ficam já informados. Exatamente. Até amanhã. Até amanhã, beijinhos. Até beijinhos, até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.